ao Tico, que está assistindo, um primo nosso, Raimundo, Daniel Furlani. Agradeço a todos que já estão plugados nesse momento que nós vamos começar a nossa transmissão. Também gostaria de deixar alinhado com todos vocês que eu vou fazer uma exposição de pelo menos 20 minutos iniciais e depois, nos 10 minutos finais, 5, 10 minutos finais, a gente pode responder algumas perguntas. Então, talvez, se surja aí alguma questão interessante, então, quando der 20 minutos, eu já vou fazendo a conclusão da palestra, na medida do possível, procurar sintetizar esse trabalho que foi fruto da minha tese de doutorado e teve uma certa repercussão. Só a título de informação para vocês que já estão plugados, eu fiz uma edição do livro Jorge Lacerda, Uma Luminosa Mensagem de Cultura. Inclusive está uma luminosa mensagem de cultura em virtude da sua determinante característica em prol da cultura, mas nós vamos explicar qual que é o sentido da cultura em Jorge Lacerda. E eu escolhi essa foto que eu estou mostrando para vocês agora, onde está Jorge Lacerda num dos extremos e o Pietro Maria Bardi no outro extremo e o presidente Juscelino Kubitschek. O Pietro Maria Bardi foi aquele que iniciou o Museu de Arte de São Paulo e Dr. Jorge Lacerda foi um grande mentor, precursor, impulsionador da arte e dos valores culturais no Brasil, como nós vamos ver daqui a pouco. Esse livro, ele foi editado, a edição esgotou, eu tenho alguns exemplares, eu resolvi tornar pública e deixei a versão digital para todos aqueles que se interessarem num link que vocês encontram no Instagram, no meu perfil, está lá uma entrada que vocês podem fazer o download desse livro, que é um estudo em profundidade, tem um certo porte, é uma leitura agradável, no entanto, é para aqueles que gostariam de aprender com Jorge Lacerda aspectos sobre a sua trajetória de vida, que já falaremos. Então, já avançando um pouco, um líder fascinante. A escolha do tema é porque, na história brasileira, nós temos muitos personagens em que já se fizeram trabalhos de pesquisa e, no entanto, outros ficaram mais em pesquisas mais regionais ou não tiveram tanta expansão ou difusão, mas os programas de mestrado e de doutorado facilitam esse desenvolvimento e nos ajudam, com certeza, a descobrir, a buscar aprofundamentos para aprender daquelas personalidades, daqueles exemplos, quais são os elementos que podem ser aplicados nos dias de hoje. No fundo, são as virtudes, as qualidades profissionais, as ideias e os princípios norteadores de conduta, comportamento e princípios profissionais, e especialmente nesse campo da política. Eu gostaria de citar que esse tema de estudo foi feito no doutorado da Universidade Federal do Paraná, na linha de educação. A minha orientadora, não sei se estará assistindo, a doutora Araci, foi quem estimulou esse trabalho desde os inícios, quando nós propusemos um aprofundamento, especialmente porque tive 2 tios, eu sou sobrinho do tio Jorge Lacerda, e tivemos, então, 3 tios que estudaram medicina na Faculdade de Medicina, então, do Paraná, e ali, ao fazer o meu doutorado, fui tendo quase que o estímulo de aprofundar mais naqueles aspectos importantes que me pareciam bons colocar à disposição da comunidade acadêmica inicialmente, e agora está sendo um instrumento também para a gente difundir através de pequenos artigos, porque sou escritor e também tenho escrito muitos artigos,
e sempre os pensamentos de Jorge Lacerda têm ilustrado, têm fundamentado, têm dado perspectivas e luzes para muitas das nossas tarefas. Então eu queria citar, talvez, um ponto que a minha orientadora, Araci, ela captou desde o início, quando nós começamos a fazer esse trabalho. Eu leio aqui, vocês, enfim, perdoem ler aqui o texto, mas diz assim, que esta obra ganha significado especial, quase um sentido de resistência e de chamamento moral, ao resgatar a memória de Jorge Lacerda, a partir dos seus discursos e narrativas empreendidos, enquanto político e jornalista, revelando a sua liderança humana e comprometimento profissional logo após o seu centenário. Afirmo isso em função, e aqui está o ponto que talvez seja o grande motor, o leitmotiv desse trabalho. Afirmo isso em função da crise de valores. Essa crise de valores, que na altura que nós estivemos fazendo as pesquisas, foi um motor, porque lá já estava acontecendo o mensalão, enfim, todos aqueles escândalos na vida política nacional. Afirmo isso em função da crise de valores, porque passa a sociedade brasileira, em especial, a pouca ou nenhuma credibilidade da classe política. Então, nessa altura, serve aqui como referência, como entre todos aqueles testemunhos e pessoas que nós conhecemos, nós vemos aí uma pessoa de uma inteireza moral imensa, uma pessoa que foi referência para os seus pares durante muitíssimos anos, certo que ele viveu pouco tempo, viveu 44 anos, como vocês sabem, nascido em 1914, faleceu no ano 1958, num acidente de aviação, no percurso de Florianópolis para Curitiba, quando estava próximo do aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais. Ali teve a queda do avião e vieram a falecer vários políticos, e foi inclusive o presidente, na altura que tenha sido presidente da República, e também pessoal da área política do estado de Santa Catarina. Foi uma grande perda e uma consternação muito grande. Tive a oportunidade de, na construção da metodologia e do trabalho dessa pesquisa de doutorado, fazer uma entrevista ao Dr. João Paulo dos Reis Veloso, que foi ministro do Planejamento, e nós sabemos que ele foi secretário particular bem no início do primeiro mandato no Legislativo como deputado federal. Então, João Paulo dos Reis Veloso, ainda jovem, foi secretário particular, que até me lembro nessa entrevista que fiz com o Dr. João Paulo, que ele me dizia que a primeira coisa que, quando ele tomou posse como secretário particular, a primeira orientação, o primeiro mandato que deu Jorge Lacerda para ele, com todo carinho, toda delicadeza, mas foi bastante claro: aqui tudo tem resposta e tem providência. E nós conhecemos a quantidade de cartas ou a quantidade de material epistolar que havia desse contato. Não como hoje nós temos aí uma grande facilidade através das mídias. Então, eram muitas respostas e muito contato com essa base dos seus eleitores. E, portanto, aí João Paulo foi para mim também uma pessoa que pontuou bem esse norte para a minha pesquisa. Ele dizia assim, bem direto: para começo de conversa, era ele o diretor do suplemento Letras e Artes do jornal Amanhã, no Rio de Janeiro, e suplemento que cobria literatura, cinema, teatro, pintura, filosofia, ou seja, cultura em geral. Não hesito, dizia ele nessa entrevista, em dizer que foi o melhor suplemento literário que o Brasil já teve. Em segundo lugar, Jorge Lacerda foi o autor
do projeto de doação da verba federal para a construção do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que as pessoas vão se esquecendo disso, e depois desfiava uma série de empreendimentos, uma série de qualidades que, evidentemente, que no espaço de 20 minutos, 25 minutos que eu tenho para expor para vocês, vai ser difícil a gente explorar as características de liderança. Por isso a sugestão é que, e que dou, assim, até com uma certa recomendação veemente, vocês, podendo baixar esse documento, que está disponibilizado no Instagram, no meu perfil, ir direto para a construção de um perfil, que é no capítulo 2, e dá uma descrição da trajetória humana, a trajetória educativa, a trajetória de princípios e valores, a trajetória dos desafios profissionais. E em 20 ou 30 páginas você tem um perfil bastante interessante. É evidente que há outras obras que são de tremendo valor, que eu utilizei para essa pesquisa. Então, Passolde, né, que nos ofertou um dos seus livros com uma dedicatória. Há muito material escrito. O grande trabalho foi coletar tudo isso e, através de um método de análise de discursos e análise de narrativa, pesquisa com narrativa, pude pesquisar quais foram os motivos, as bases científicas, o modelo de vida, os princípios de vida que embasaram as obras, as realizações de tal personalidade, no intuito, como educador, como doutor em educação, promover uma interação do estudo acadêmico, através do estudo de uma personalidade, de uma forma científica, e depois, como que a neve nos cumes que estão regelados, vão descendo pela montanha e vão irrigando um montão de possibilidades, um montão de pessoas que estão preocupadas com a melhoria da nossa qualidade de vida, qualidade cultural e especialmente da atividade dos profissionais do campo da política, que com certeza deve ser uma das disciplinas, uma das profissões mais excelentes, como o próprio Jorge Lacerda viveu e praticou uma política que não conheceu esses cantos mais obscuros, essas regiões de sombra, essas regiões sombrias por vezes, que algumas vezes ao próprio discurso de Jorge Lacerda, referindo-se a atitudes, por vezes, inconfessáveis de pessoas que exercem cargos públicos. Felizmente, há um desejo muito grande de renovação, e a gente vê já em postos interessantes. Sei, por exemplo, no Paraná, conheço vários conhecidos, que há uma preocupação muito grande com o trabalho do desenvolvimento ético e desenvolvimento das virtudes no âmbito da política. Também, vocês desculpem utilizar muito os argumentos, vamos dizer, de referência ou de autoridade, mas talvez para motivar um pouquinho a leitura e os aprofundamentos de cada um de vocês. Então, aqui, além do João Paulo dos Reis Veloso, que nós fizemos entrevista, eu recebi algumas contribuições que me chamaram a atenção. Por exemplo, quando ainda estávamos fechando a edição desse livro, recebi alguns comentários de contribuições para o livro. Do Espiridião a mim, nós recebemos, eu vou ler um trechinho, do ponto de vista político, diz ele, que está no livro, administrativo, não apenas fez, mas sonhou realizações para Santa Catarina. Na educação, aí cita campos que o livro vai descrever, aprofundar, e quais são esses benefícios, ou quais são essas contribuições. Evidentemente que sempre trabalhou em equipe, formou equipe, e se conseguiu atingir pontos altos de prestígio, também foi porque teve o apoio, a sustentação e a base
daqueles que o antecederam. Então, sem tirar luz, prestígio e força daqueles que foram base da criação de um Estado pujante, como é o caso. Então, dizia na educação, na energia. Energia foi um capítulo impressionante para a época e para a situação de produção energética no estado de Santa Catarina, que era um estado extremamente rural. Na integração do nosso estado, Jorge Lacerda deixou bandeiras, diz Esperidião Amin, e ícones de exemplo para todos nós que queremos o melhor para Santa Catarina. Quando eu fiz esse estudo, não pretendia fazer um trabalho regional. E, de fato, a figura de Jorge Lacerda transcende o fenomenológico, transcende ao regional, ultrapassa fronteiras, porque ele teve um papel muito forte no desenvolvimento cultural. E esse papel forte no desenvolvimento cultural, ele nos dá uma transcendência muitíssimo grande para muitos campos das áreas, enfim, que influenciam a vida política. Eu vou citar também alguém que me acolheu muito bem, hoje já falecido, Norberto Ungaretti, jurista, como você sabe, historiador, professor universitário, advogado, pessoa brilhante. No final do meu trabalho, e foi no final da pesquisa que eu fiz, eu fiz uma pergunta para ele, naquela altura, isso foi em 2014, perguntei assim, se nós formos pensar na educação, numa educação do político, na formação do político, para esse Brasil que nós estamos, e olhando a figura do Jorge, que é um contraste entre essas realidades, falava das realidades que estavam ocorrendo e ocorrem no meio político, o que se pode tirar de exemplo ou de modelo? Eu gostaria de pedir até a permissão de vocês, no sentido de traduzir o que ele me falou. Primeiro, a sua formação de verdadeiro democrata. Era um homem que respeitava o direito das pessoas divergirem dele. Um homem que não exerceu a vingança contra os que o criticavam. Pelo contrário, ele sempre foi cordial com todos. E respeitava, nunca cerceou a liberdade das pessoas de maneira nenhuma. Primeiro isso, a sua feição democrática, o seu modo de agir, respeitando as pessoas, os direitos das pessoas. E depois eu diria, uma frase que já se usou e se usa muito, mas que no caso dele é absolutamente fiel, e eu só gostaria de destacar, e talvez represente esses resumos sintéticos do que representa o modelo de uma vida que pode servir de baliza, de marco, de luz ou de entendimento para muitíssimas pessoas, especialmente jovens que estão trilhando carreiras brilhantes, mas que precisam ter essas luzes. Diz aqui Ungaretti. Ele serviu à política e não se serviu da política. Ele nunca fez nada que pudesse sugerir proveito pessoal ou beneficiar grupos determinados. Sempre se conduziu na política como se espera que alguém se conduza na política. E pensando grande. Portanto, era uma alma magnânima, alma grande, né? Com grandes horizontes. E pensando grande, pensando em benefícios dos seus representados, cumprindo o seu mandato com dignidade. Então, eu creio que isso traduz essa projeção de caráter mais universal que nós podemos aplicar como horizonte à formação do político, do educador, enfim. Quantas referências nós temos nesse trabalho, por isso sugiro todos aqueles que puderem avançarem um pouco no conhecimento do perfil de Jorge Lacerda, através desse livro que eu já citei para quem está chegando agora, que ele está disponibilizado em PDF, Jorge Lacerda, uma luminosa mensagem de cultura. A título dessa questão da cultura,
a perspectiva que tinha Jorge Lacerda sobre a questão da cultura é muito mais profunda do que nós podemos imaginar, porque para ele era fundamentada naquele sentido da formação do homem grego, segundo a paideia, segundo o modelo das virtudes, das boas qualidades, da política voltada para o bem comum. E a cultura para ele nada mais era do que a transformação do homem, a criação do homem que se expressa na realidade material, física, literatura, todas essas criações no que há de melhor que o homem pode fazer e trazer para a vida da sociedade, procurando elevar a alma humana, como ele muitas vezes dizia, os bens do espírito, que deviam estar sempre superior e guiando a técnica, e que não a técnica fosse o comandante, fosse que comandasse as vidas da nação. Cito a frase dele, que para mim, já desde muito jovem, quando comecei a ler os discursos deles, que estavam naquele livro Democracia e Nação, me ajudava a pensar um pouco nessas coisas, ainda que fosse meio, enfim, ainda superficialmente. Dizia ele, de nada valem as nações perante a história se não souberem legar à posteridade uma luminosa mensagem de cultura. Daí me inspirei nesse aspecto em que deu o nome do livro, Jorge Lacerda, Uma Luminosa Mensagem de Cultura, e essa luminosa mensagem de cultura é, na prática, uma nova cultura, uma cultura fundada em princípios e valores, que conectam a pessoa naquilo que ela tem de melhor. Então, procurar crescer, desenvolver qualidades, ideias, convicções, conhecimentos que aprimorem o ser humano. Por isso nós podemos falar que existem culturas de maior ou menor valor em função daquilo que promove, que melhor promove a vida humana, que melhor promove a ciência e a inteligência e que melhor promove a liberdade do homem. Se respeita a vida, respeita a razão, respeita a liberdade, há culturas que se melhor adequam a essas finalidades, serão, com certeza, culturas benéficas, que fazem bem ao homem e o transformam e criam valor para a sociedade, uma sociedade harmônica. Vejam, não querendo esgotar o tema, porque depois vocês podem ler com calma, uma perspectiva sobre a cultura que ele enxergava em termos do horizonte dos políticos. Como deveriam encarar o sentido da cultura? Dizia para os seus pares num discurso do ano 1952. Os nossos compromissos, dizia Lacerda, com a nação, não se insulam apenas nos aspectos eventuais de seus interesses imediatos. Transcendem, é natural, dessa órbita limitada, pois se fundem com as finalidades superiores da cultura. As nações sobrevivem na história não pelos seus efêmeros empreendimentos materiais, mas sobretudo pela marca inapagável que sua cultura deixa na face do tempo. É bastante interessante esse conhecimento aprofundado do que entendia Jorge Lacerda sobre o conceito de cultura, que é uma riqueza de vida, riqueza para uma melhora da qualidade de vida, uma riqueza humana que leva a um crescimento educativo dos valores da educação, como prezava a educação. E, tremendamente importante, o aspecto da cultura que leva a essa riqueza de melhor exercício da liberdade. E nós sabemos que o exercício da liberdade se faz com esse crescimento das boas qualidades, das virtudes. Uma pessoa que tiver bem preparada, com qualidades humanas, ela tem uma riqueza de vida, pode ter uma família bem fundada, é uma pessoa que vai trabalhar bem, vai contribuir melhor para a sociedade. Então aí temos esses elementos básicos e que nós vamos encontrar. Infelizmente, nós encontramos uma triste situação
de gente muito capaz tecnicamente, mas que desconhecem a palavra ética, ou pelo menos na sua vida aquilo pode se transgredir a qualquer momento, porque parece que não há valor, porque os valores são simplesmente do fazer as coisas para que tenham resultados materiais, enquanto não é suficiente isso para o aprimoramento do ser humano. Vejam a frase, e eu creio que isso daqui já vai nos levando aos 20, 25 minutos de exposição, e eu vou deixar um tempo para vocês perguntarem. Eu citei aqui no livro, como epígrafe, um pensamento que para mim algumas vezes serviu até como referência em alguns discursos de formatura, alguns artigos, para destacar essa ideia importante que por vezes está bem esquecida, por falta de unidade de vida, por falta de uma conexão entre ideias e prática, entre valores morais e conduta pessoal. Dizia assim, isso daqui está recolhido, é de um discurso dos anos 50. Sofre muito a humanidade de dois males. O dos homens bons, vejam, os homens bons, que não têm noção alguma das técnicas que deveriam empregar para que se torne mais eficiente a sua bondade. E o dos técnicos, em que se abalaram ou em que quase se perderam as qualidades humanas. Então aí nós temos essa triste separação. Pessoas que talvez tenham um desejo de bondade, mas não aplicam o esforço técnico, o aprimoramento do conhecimento de economia, de política, né? De estratégias de mercado, não utilizam para conseguir atingir o bem que se propõe. Ou não sabem fazer isso ou não se prepararam. São simplesmente bonzinhos. Ou então pessoas que simplesmente não põem em prática os valores éticos, porque a política, segundo a crítica de Jorge Lacerda, todo o tempo, se transformou em algo puramente pragmático, em que os valores morais ficavam relegados, os valores do espírito ficavam relegados a um segundo plano. Bom, nós podíamos tecer mais elementos sobre as criações, os papéis que desempenhou na fundação do suplemento literário, importantíssimo, no Rio de Janeiro, Letras e Artes. Então, esses vocês podem pesquisar. O projeto para a construção do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. As energias que colocou para a fundação do Instituto de Cinema, teve um papel muito grande na gênese do Instituto de Cinema. Depois, no desenvolvimento do Instituto de Educação, que todos vocês conhecem, que está aí, que tem um busto de Jorge Lacerda na entrada do Instituto Estadual de Educação. Depois, a universidade que impulsionou, com a ajuda de muitas outras personalidades, e nós vemos na aprovação dos estatutos da universidade e no impulso que ela teve desde os inícios, graças ao esforço de Jorge Lacerda. E depois no campo da energia elétrica e das rodovias e assim por diante, coisa que aí a gente poderia ir mais longe, mas que agora eu acho que não valeria a pena aprofundar mais, para deixar um espaço para as perguntas que vocês achem mais convenientes nesse momento. Então, eu leio uma frase final aqui, também de um Ungaretti, que me parece assim que revelam um aspecto importante, que nós já citamos de início. Ele serviu à política e não se serviu da política. Essa deve ser, assim, pelo menos me parece, uma das ideias que pode nos ajudar a motivar o aprofundamento sobre essa personalidade. Bom, eu não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, eu estou com o chat aqui. Se houver alguma pergunta, a gente pode esclarecer. Eu estou pensando depois em outros momentos, eu aviso alguns aprofundamentos. Não sei se parece para vocês interessante, mas como muita gente andou perguntando sobre o livro, acho que valeria a pena ler o perfil e a partir dele a gente pode até
marcar outros momentos com essa facilidade que nós temos de produzir a live com pessoas de todas as cidades, né? Muitas cidades diferentes. Ok, pessoal? Então, tem muita gente acenando aqui. A Eliana, Osíris, Denilton, Ivan. Enfim, eu acho que... eu não sei se há alguma pessoa que quer fazer alguma pergunta. Bom, então, eu vou, se não há perguntas assim, a gente já vai encerrando. Então, agradeço muitíssimo, não, a todos vocês que tiveram assistindo. O André Camargo disse que foi muito, muito legal. O André Camargo também está aí dando ok. Daniel Furlano, obrigado por estar por aí. Osíris, ok. Então, assim que nós tivermos em outro momento, no mês que vem, eu mando um convite para outra live para a gente explorar alguns aspectos da cultura e também desses trabalhos que a gente pode ir desenvolvendo para contribuir para a educação e política no Brasil. Ok? O Lécio Batista também está por aí, grande amigo. Abração. O Daniel Furlani faz uma pergunta, quais os principais meios para mudar de bonzinhos para bons? Eu diria que a coisa principal é a virtude da fortaleza. Entre as virtudes dominantes que nós temos na ética nicômaco, fala da prudência, da justiça, da fortaleza e o autodomínio. Essas 4 virtudes, elas se requerem umas às outras. Mas para que uma pessoa saia dessa condição de simplesmente bonzinho, é necessário ter princípios fortes, convicções claras, ter um bom embasamento filosófico sobre a questão política, especialmente, por exemplo, o estudo da ética nicômaco ou o Tratado da Política de Aristóteles. Depois, os grandes autores como Joseph Pieper. E a partir disso daí, viver ou vivenciar essas qualidades que traduzem em operação, em prática, a vida virtuosa, que é a melhor maneira de ter essa capacidade de enfrentar desafios, né? Enfrentar paradas difíceis, como são essas que se referem a mudanças de mentalidade, mudanças arraigadas de defeitos nessas áreas. Não só na política, mas em muitas áreas. Alguém mais tem aí algum questionamento? Ok, então, obrigado por todos vocês. Me parece aí que o tema foi interessante e a leitura do perfil de Jorge Lacerda pode ajudar muitíssimo a depois levantar outras discussões que nós podemos fazer. Pessoal, então, eu vou encerrando. Tem outra questão? Estão me dizendo que está alguma outra questão chegando. O Tico está dando os parabéns. Grande abraço, Tico. E quais os pontos que te fizeram ter Lacerda como modelo? Qual que é o teu nome? A pessoa que perguntou está só... Então, indo a essa pergunta, quais foram os pontos que tiveram ter Lacerda como modelo? Eu creio que foram uma convergência, a convicção foi uma convergência de referências importantes. Primeiro, eu vivi em São Paulo todo o tempo, agora estou morando em Fortaleza, iniciando uma outra atividade por aqui. Morei em São Paulo. E Jorge Lacerda, meu tio, ele faleceu quando eu tinha 3 anos de idade. O único contato que tive com ele foi quando foi toda a minha família para o seu enterro em Santa Catarina. O que ocorreu foi que todas as pessoas que testemunhavam ao longo, enfim, da minha formação estudantil, universitária, mestrado, foram sempre referências muito interessantes de valores em vários níveis. As coisas que iam lendo, iam convergindo, assim, puxa, mas tem algo demais, porque
que uma pessoa que morreu no ano 1958 continue transcendendo várias gerações e transferindo conhecimento e sendo referência, deve haver algo mais. Curioso, comecei a ler o livro Democracia e Nação com seus pensamentos. Serviram muito para mim para algumas tarefas, escritos e também discursos. Me inspirava muito nesses discursos. Depois vi que também um reitor da Universidade Federal do Paraná utilizou muitos dos discursos, citações do discurso do Jorge, para referendar a questão da missão da universidade. Me interessei também por isso. Não tem um capítulo importantíssimo na missão da universidade. Então houve uma convergência. E isso foi se traduzindo aos poucos na necessidade ou curiosidade e interesse que avivou, aguçou, quando fiz um doutorado em educação e pensando quais seriam as contribuições que deixou Jorge Lacerda em relação à educação, à área da educação. Depois eu ampliei essa pesquisa, depois do doutorado, para outras dimensões, como da cultura e da política. Então isso eu poderia dizer que foram as motivações chaves, e depois, à medida que a gente conhece mais, a distância, as figuras humanas, vistas à distância, elas parecem todas muito pequenas, distantes, temos pouco conhecimento. Na hora que você vai se aproximando, lendo, tendo contato, você vai se afeiçoando com o pensamento, o exemplo e os testemunhos. E essa conaturalidade teve uma transcendência importante ou grande nessa influência, como você perguntou. Então, essa é a questão do Emerson, né? A Emerson. Então, eu agradeço a tua participação e foi boa a tua pergunta aí, que nos ajuda também a pensar que cada pessoa, na medida que tem um contato com uma personalidade, e depois, se ela teve grandes contribuições e é uma referência, especialmente se procurou fazer coisas benéficas em prol do bem comum, todos nós temos muito a ganhar. E também o processo educativo, ele adquire uma importância grande quando nós assimilamos essas ideias. E como sou educador, trabalho com ensino universitário já há muitíssimo tempo, desde dos anos 80 que estou no magistério superior, então tem servido muito para dar referência. E tenho outras publicações também que fiz na área de trabalho, que é responsabilidade social. Então, inclusive, muitas citações de Jorge Lacerda, inclusive aquela mensagem de angústia de Jorge Lacerda, falando do meio ambiente em algumas ocasiões aí em Santa Catarina. Será que há mais alguma questão? Muito bem. Então, pessoal, não havendo mais questões, nós encerramos a nossa exposição. Agradeço a todo mundo e espero que vocês deem um download e também difundam o livro, porque essa live ela tem assim uma motivação. Então eu consegui, através dos artigos, através dessa difusão, a edição do livro, o papel físico, ela esgotou rapidamente. Fiz uma segunda edição, esgotou. Mas a gente sabe que os livros mais de fundo, de conhecimento, eles não são assim de uma grande quantidade de exemplares. Não deve ter passado de 300 exemplares essa edição do livro. Tenho ainda alguns, se alguém se interessar. Agora, ao disponibilizar o e-mail digital, eu consegui, em 2 links, num deles quase 12 mil downloads. Eu não sei se o pessoal está lendo, mas 12 mil downloads num dos links que deixei, e no outro link uns 5 mil e tanto. Então vamos por aí 17 mil downloads. Digamos, se 10% das pessoas tiver lido o perfil, já é um grande avanço. Se as pessoas leram as conclusões, que são bastante interessantes, sobre quais são os princípios orientadores da vida e o norte que serviu para Jorge Lacerda no seu percurso profissional, é fantástico. Então, gente, desejo para vocês boa noite. Vamos em frente, fica para a próxima, eu aviso com o tempo. Agora já estou assimilando mais esses meios de comunicação e para a próxima teremos mais pessoas. Façam download e passem para outros amigos, ok? Grande abraço, vou encerrando, tá? Abração, pessoal.